Olá, bem-vindo de volta ao curso de Mindfulness e Qualidade de Vida. Essa é a nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Espero que você tenha tido uma primeira semana de experiências interessantes, explorando e incorporando a prática de Mindfulness no seu dia a dia. Você deve ter percebido que a gente pode praticar de algumas formas diferentes. A primeira delas a gente chama de prática formal, que é quando a gente para tudo que a gente está fazendo e dedica algum tempo para aquela prática que a gente vai fazer, que era o escaneamento corporal nessa primeira semana que passou. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de prática informal, que são as práticas que a gente incorpora no nosso dia a dia e simplesmente começa a fazer atividades que a gente já faria com consciência. Por isso que o termo mindfulness tem sido usado hoje em dia para explicar uma prática de meditação ou a forma como a gente pode viver a nossa vida, um estilo de vida mesmo em que a gente faz todas as coisas com consciência plena. E aí, quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai fortalecendo essa capacidade. Lembra que eu falei que é como ir para academia? Quanto mais a gente for, mais a gente fortalece os nossos músculos. Então, a primeira vez que eu vou na academia, talvez eu me sinta cansada, frustrada, com dor, incomodada. Mas se eu fizer aquilo de forma repetida, com persistência, eu vou começar a ver os benefícios. E aí talvez eu comece a sentir falta dessa prática. Com a prática de meditação vai funcionar da mesma forma. Quanto mais você conseguir ser persistente e praticar no seu dia a dia, mais você vai ver os benefícios. Depois dessa primeira semana de prática, algumas dúvidas podem ter surgido. E aí, como a gente não vai poder conversar pessoalmente, eu separei algumas dessas principais perguntas que costumam surgir nos cursos de Mindfulness para responder aqui e, quem sabe, clarear algumas das questões que podem ter surgido para você. Então, primeira coisa que é muito comum as pessoas dizerem é que elas se sentiram ansiosas, irritadas, entediadas ou até sonolentas com a prática. Isso é absolutamente normal. A gente não está acostumado a parar tudo que a gente está fazendo e ficar prestando atenção na nossa experiência. Ao contrário disso, a gente passa grande parte do nosso dia tentando se distrair daquelas coisas que a gente não gosta. Então essas emoções, essas sensações físicas podem surgir, elas fazem parte da sua experiência normal e da melhor forma que for possível, você pode acolher essas experiências que forem surgindo com aquelas atitudes que a gente falou na primeira aula, de curiosidade, paciência e gentileza. Outra coisa que é muito comum acontecer quando a gente começa a praticar é perceber que a nossa mente não para um segundo, não param de surgir pensamentos. Mas essa é a natureza da nossa mente. A nossa mente fica ali pensando, trazendo coisas do passado e do futuro, e a gente não precisa lutar contra os pensamentos. Nessa etapa do curso, o convite é simplesmente notar quando a mente divagou, quando a atenção foi levada embora e, com gentileza, trazer a atenção de volta. Muitas pessoas também me perguntam qual é o melhor horário para praticar. Não existe um horário bom para todo mundo, isso depende muito de como funciona a sua rotina. Algumas pessoas acham melhor praticar de manhã, se sentem mais dispostas e mais despertas para o dia a dia, e outras pessoas, quando praticam de manhã, sentem sonolência e acabam não sendo tão produtivas. Então, depende muito de como você vai se relacionar com a prática. Por isso, eu sugiro que você faça alguns experimentos e aí decida se para você funciona melhor de manhã, à tarde, à noite ou até no meio do dia, entre uma reunião e outra ou entre um compromisso e outro. E pode ser que você tenha percebido que não conseguiu praticar todos os dias. Isso também é comum, a gente está procurando incorporar uma coisa nova no nosso dia a dia. E assim como qualquer hábito, é difícil começar uma coisa nova. A gente sabe disso quando a gente vai fazer atividade física ou aprender alguma coisa nova. Então vou te deixar aqui algumas dicas para conseguir incorporar essa prática no seu dia a dia. Quando a gente vai criar um hábito novo, é muito bacana que a gente crie uma espécie de gatilho, uma rotina e uma recompensa. Como é que a gente pode usar isso para a prática de meditação? O gatilho pode ser um momento do dia, ou um lugar do dia, ou até um alerta que você programa no seu celular, ou um post-it que você deixa pela casa. É algo que te lembre que aquele momento é o momento de praticar. E aí a rotina é a prática em si, e no final, a recompensa para te ajudar a incorporar esse hábito no seu dia a dia pode ser simplesmente reconhecer que você acaba de fazer uma coisa legal por você mesmo, pela sua saúde, pelo seu bem-estar e pela sua felicidade. Então você pode fazer uso da tecnologia, por exemplo, para te ajudar a se lembrar de praticar. Tem os relógios que podem te dar lembretes, tem o celular, tem o calendário. Isso pode te ajudar também a se lembrar de fazer as atividades da sua rotina com atenção plena. A gente começou a semana passada comendo com atenção, mas você pode caminhar, conversar, lavar louça, brincar com o filho, tomar banho, fazer todas essas coisas com atenção plena.
E cada vez que você se lembrar de praticar, você vai ter feito mais uma repetição daquele seu levantamento de peso da academia, só que aqui a gente está falando sobre a academia da atenção plena. E aí lembram que eu falei que é super importante a gente cultivar atitudes junto com a prática de atenção? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso, porque a mente humana, ela gruda como se fosse um velcro nas experiências que são difíceis, naquelas que são desagradáveis e a gente nem queria se lembrar. E ao mesmo tempo, as experiências que são agradáveis e prazerosas, elas passam rapidinho como se fosse um teflon, aquele material antiaderente. Então a gente pode cultivar, fortalecer a nossa capacidade de estar presente nas experiências agradáveis e prazerosas para que a gente possa tirar o melhor delas. Por isso, essa semana eu vou convidar você a continuar praticando com o escaneamento corporal, então continuar fortalecendo a sua capacidade de atenção ao corpo, mas eu vou acrescentar um convite especial, que é cultivar a apreciação pela vida por meio de uma prática de apreciação. Então você vai ter 2 práticas para fazer essa semana e você vai ter acesso aos 2 áudios que você pode ouvir todos os dias. Além disso, vou te convidar a escolher uma atividade do seu dia a dia que você vai começar a fazer com atenção plena. Então pode ser tomar banho, lavar a mão, que é tão importante nos dias atuais, ou brincar com seu cachorro, com seu filho, lavar a louça, algo que você faça todos os dias e que você vá se lembrar de fazer com atenção plena. Então esses são os convites para essa semana, lembra de colocar eles em prática e a gente se encontra semana que vem para nossa terceira aula.